Surgiu festiva e brilhante, espargindo diva luz, a estrela dos reis magos, anunciando Jesus. Amigos de Osório apresenta Histórias do Litoral Norte com o professor Lauro Cunha. Seu esposo era um bandido, senhora dona da casa. Olá, bom dia. Eu sou o Lauro e este é o nosso 12º capítulo, que tem o título Os Bugreiros Oficiais. Em primeiro lugar, é interessante que se defina, o que é bugreiro e o que é bugre, né? Um bugreiro é aquele que entra no mato e mata o bugre. Os bugreiros, nesse trabalho aqui que eu publiquei, eu categorizei os bugreiros em 3 tipos. Os bugreiros oficiais, os bugreiros particulares e os bugreiros ocasionais. Os bugreiros oficiais são aquelas pessoas, militares, soldados, agentes do Estado, que o governo manda para dentro do mato para matar os bugres, né? Os bugreiros particulares foram os mais eficientes, os mais terríveis. Eram assassinos que faziam grupos particulares e prestavam serviço para os colonos ou para o próprio governo. Os bugreiros particulares, eles recebiam por produção, por quantidade de bugres que matavam, eles traziam do mato a orelha do bugre, para provar quantos bugres haviam matado, né? E os bugreiros ocasionais são aquelas pessoas que entram no mato não com a intenção de matar o bugre, eles entram no mato por uma outra razão, e a ocasião faz com que eles se atritem com os índios e acabam que venham a matar os índios, como os caçadores, por exemplo. Os caçadores entram no mato para caçar, mas entram de 3, 4. No encontro com os índios, a gente imagina o que acontece, né? Os quilombolas, né, se atritavam com os índios. O capitão do mato, que entra no mato para caçar, para recuperar escravos fugidos, quando se encontra com um índio, acontece o que a gente já sabe. Bandidos comuns, madeireiros, esse pessoal dessas caravanas de mula, cujas trilhas passavam por áreas indígenas. Então, os ocasionais são eventuais, eles vêm a desempenhar um papel de bugreiro pelas circunstâncias, né? Então, e o bugre, né? O que é bugre? O que se entende por bugre? Aqui no Rio Grande do Sul, bugre é o índio da metade norte do estado que não é Guarani. Na metade sul do estado era território dos pampianos, né? Charruas, Minoanos. Na metade norte, quem não é Guarani é bugre. Mas, assim, um antropólogo diria que bugre são os falantes de línguas pertencentes à família linguística G-meridional, do tronco linguístico macro-G. Então, dá para dizer assim, os bugres são os índios Gs do Rio Grande do Sul, né? No século XIX, que é onde nós estamos, havia sobrado 2 grupos aqui no Rio Grande do Sul.
no norte e no nordeste do Rio Grande do Sul. Eles eram chamados no século XIX de coroados e os botocudos. No século XX, respectivamente, os coroados passaram a ser chamados de caingangues, esses que a gente tem até hoje. E os botocudos hoje são chamados de choclen. E então, feito definidos esses conceitos, né? Então a gente pode falar dos bugreiros oficiais. Já falamos aqui, inclusive, né? A entrada de agentes do governo nas florestas do litoral norte para matar índio começou em 1810, a gente já viu. Já vimos também aqui que em 1822 foram criadas as milícias sertanejas, né? Grupo de militares para atuar no sertão, no interior do mato, né? Mas então agora a gente vai se ater nesses 7 anos aí, depois da Revolução Farroupilha, pós-revolução. Então, já vimos aqui a Revolução Farroupilha, né? Que foi um desastre, foi algo assim que veio a prejudicar o Rio Grande do Sul de uma maneira severa, né? Então, tão logo termina a guerra, tão logo é feita a pacificação, a província se empenha, né, em recuperar a sua economia, a sua dinamização social, e para isso era necessário o avanço das fronteiras agrícolas, né, as frentes agrícolas. E por o avanço das frentes agrícolas se fazia necessária a retomada da imigração, que havia sido interrompida durante a guerra, né? Era necessário o ingresso de novos colonos no Rio Grande do Sul, assim que a política do Rio Grande do Sul imaginava, né, recuperar o Rio Grande do Sul com a entrada de novos colonos, né? E para que se pudesse assentar esses colonos nessas áreas de mato, era necessário resolver a questão indígena. Era significativa a presença de índios, de bugres no Rio Grande do Sul na metade do século XIX, né? Mas eles eram vistos assim como, os nativos eram vistos como feras, né? Feras que infestavam o sertão, né? Que era o verbo que eles usavam, né? E isso amedrontava os colonos, né? O governo via no índio como um agressor que tinha que ser contido, né? E até porque quando se pintava o índio como fera, se fazia isso para justificar as ações violentas, né, que se desencadeavam sobre os índios, né? Se tinha assim que o bugre não poderia atrapalhar o progresso, né? Então, uma das medidas que a política indigenista adotou foi o estabelecimento de aldeamentos oficiais. Se imaginava, esse aqui é um bom livro sobre os aldeamentos dos caingangue. Se imaginava ser possível, né, enclausurar os índios em reservas para liberar o território para o assentamento de colonos, né, e retirar o índio do mato e reduzi-los a determinados espaços, né, sedentarizá-lo, ensinar ele a trabalhar com a agricultura de modo que ele pudesse se autossustentar, né? E a política dos aldeamentos foi um processo doloroso, né? E essa questão da terra dos caingangues continua até hoje aí, né? Só que no litoral norte, aqui no litoral norte, esse renascimento econômico pós-Revolução Farroupilha, ele não se deu com imigrantes, né? Chegariam novos imigrantes aqui no litoral norte 40 anos desse período que nós estamos aqui, né? Não é agora que vai chegar novos imigrantes no litoral norte.
Esse renascimento do litoral norte, ele se deu começa que os filhos dos imigrantes alemães haviam crescido, né? A divisão dos lotes agrícolas, eles têm um limite, né? Então, uma vez crescidos, esses filhos dos imigrantes precisam de novas terras, né? E outras pessoas de outras etnias vão chegando à região, descendentes de açorianos, né? Era a oportunidade de se produzir mais por um mercado que se apresentava como mais promissor, né? Havia então assim, todo um clima, um incentivo para a busca de novas terras, né? Para o avanço das fronteiras agrícolas aqui no litoral norte. Até porque também tem mais um dado interessantíssimo aí. Em 1850, nós tivemos a promulgação da Lei de Terras no Brasil. A Lei de Terras contém um texto extenso, mas no que vem ao caso aqui, a Lei de Terras dizia o seguinte, que o acesso à terra já não seria mais tão fácil como era, né? A Lei de Terras dizia assim que quando a lei fosse finalmente promulgada, e ela vinha sendo discutida desde 1843, ela foi discutida por 7 anos. E a lei já se sabia que, a partir do momento que a lei fosse editada, seria dono das terras aqueles que estavam de posse cultivando. E a partir daquele momento, então, é dono quem está em cima, e a partir daquele momento o acesso à terra já não seria tão fácil, né? E essas terras eram chamadas as terras devolutas, né? Só que aqui no litoral norte, nem todas as terras devolutas eram de fato devolutas. Só para dar um exemplo, havia aqui em Terra da Areia, Itati, havia ali uma grande sesmaria, do tempo da sesmaria ainda, né? Ali era bem antes até do assentamento de colonos alemães, um militar chamado Serafim Silveira Marques havia recebido ali uma sesmaria do Império Brasileiro em pagamento aos serviços que ele havia prestado ao exército. Só que ele nunca ocupou essas terras. E com o fim da Revolução Farroupilha, com a valorização dessas terras de mato, apareceu o Serafim Silveira Marques para, né, tomar posse da sua sesmaria. Era uma área muito grande. E ela era uma terra documentada, de fato, né? Ele havia, de fato, recebido aquela área extensa ali. Era chamada Sesmaria de Três Pinheiros. O Serafim era um homem muito rico, ele tinha 18 filhos, uns 50 escravos, por aí. E ele chega nas terras aqui do litoral norte ali e encontra a terra ocupada por índios. Sim, índios, né? E ele resolveu matar os índios. Os índios não quiseram sair, ele trucidou os índios, né? Até porque isso não era crime, né? E o problema é que, além dos índios, na parte sul da Sesmaria havia também uns caboclos, uns agricultores nacionais ali, poceiros, e ele matou também essas pessoas aí de origem lusa. E por ter matado, então, essas pessoas brancas, ele veio a responder a um processo judicial e acabou preso, né? Então, essa história aí do Serafim Silveira Marques, ela é interessante nesse sentido de que limpar aquele território de índio não foi crime, né? Crime foi ele ter matado os agricultores nacionais ali, né? Então, e ela é interessante também, então, assim, que reinaugura
né, uma nova página na história dos conflitos dos índios com os brancos no litoral norte. Reinaugura porque durante uns 20 anos, não é que tivesse havido uma trégua, não é isso, mas é que por 20 anos os índios tiveram um certo, entre aspas, né, um certo alívio, né? Desde 1825, quando começa a Guerra da Cisplatina, começa no litoral norte um intenso recrutamento, e depois que termina a Guerra da Cisplatina, começa a Revolução Farroupilha, um intenso recrutamento. Então, aquelas milícias, aqueles grupos de militares que entravam no mato para matar índio, elas foram desfalcadas, porque essas pessoas estavam na guerra. E também durante essas guerras não havia aquele incentivo para a produção. Os agricultores se enclausularam nas suas propriedades enquanto a guerra não terminasse. Então, durante 20 anos, assim, os índios foram mais ou menos poupados. Mas agora não, né? Com o final da Revolução Farroupilha, o problema indígena do litoral norte volta à tona, né? E eu trabalhei com essa questão, né? E nas minhas pesquisas, e sempre quando eu falo assim documentos, cito documentos, é para dizer que mesmo que a grande maioria dos documentos que tratou dessa guerra contra os... Mesmo que a maioria dos documentos tenha se perdido, né, o pouco da documentação que sobrou, né, é o suficiente para a gente ter uma ideia do que foi, né, a guerra contra os bugres aqui no litoral norte, né. Então, eu encontrei um documento no dia 14 de junho de 1848, os índios Choklang fizeram um ataque extraordinário, sensacional, na propriedade do seu João Cardoso Vieira, ali em Três Cachoeiras. Esse João Cardoso Vieira era uma liderança, era um homem rico, né? E o ataque à propriedade do seu João era mais um dos tantos, né? Mas assim, foi a gota d'água para que os litorâneos aqui levassem ao conhecimento em Porto Alegre, para o governo da província, né, sobre o estado, que as coisas haviam chegado aqui no litoral, né? E no dia 17 de julho, um mês depois, o presidente da província, o Francisco José de Souza Soares de Andréa, ele enviou um ofício para o delegado de Santo Antônio da Patrulha e perguntou para o delegado a quem melhor seria entregue a missão de comandar uma expedição aí contra os índios aqui no litoral norte. O delegado de Santo Antônio da Patrulha pergunta para o subdelegado de Torres, e o subdelegado de Torres informa que o único homem capaz de dirigir uma eficiente força bugreira seria Hipólito Antônio Rolim. Quando a gente lida com a documentação, a gente encontra nomes, né? Só que hoje, os descendentes daquelas pessoas, eles não gostam, né? Muitas vezes sou cobrado, sou ameaçado. Aqui no centro da cidade de Osório tem uma rua chamada Manuel Marques da Rosa. Tinha o pai e o filho com o mesmo nome. Então o nome da rua não sei se é o pai ou o filho. Era oficial da milícia sertaneja, que foi criada em 1822. Quer dizer, ele entrou no mato para matar índio, e os descendentes dizem, não, meu tataravô nunca matou índio. Agora quem está falando isso é a documentação, né? Se tu quiser processar alguém, vai processar quem produziu o documento. O historiador só lida com
com os documentos, né? E em 1849 parece que as coisas pioraram, né? Os índios parece que se estabeleceram de um modo tal, né? Diante do avanço da fronteira, isso que é interessante. Os índios sempre estiveram ali, mas é quando a fronteira agrícola avança em direção aos índios é que o problema se recrudesce, né? E os colonos do litoral norte, eles, por serem muito pobres, eles exigem do governo providências, né? Eles não têm dinheiro para contratar essas companhias particulares de bugreiros, que eram extremamente eficientes. Então, como eles não têm como contratar essas companhias de bugreiros particulares, eles exigem que o governo tome providências, né, em relação à ameaça que os índios representam. E em abril de 1850, houve uma elaboração de um documento. 53 moradores assinam uma representação à Câmara Municipal. Esses moradores eram agricultores da encosta da Serra, dos atuais municípios de Mampituba, Morrinhos do Sul, Três Cachoeiras, Três Forquilhas, Itati, Maquiné. Essas pessoas, os mais importantes agricultores, né, mais representativos, elaboram um documento muito bem feito, inclusive, né, um documento extenso, dando conta do drama que havia. E a Câmara de Santo Antônio da Patrulha ainda acrescenta mais uns dados e remete para o governo da província, né? E lembram que é obrigação do governo perseguir esses bugres, né? Mas já era do conhecimento, né, do governo da província, os ataques dos bugres em toda a província, em todo o norte e nordeste do Rio Grande do Sul, e inclusive no litoral norte. Para o litoral norte, o governo mandou, em maio daquele ano de 1850, uma companhia de pedestres. As antigas milícias sertanejas, né? Esse pessoal é pedestre porque anda no mato, né? Não tem como andar a cavalo no mato. Então, as companhias de pedestres para agir nesses grotões, né? Chega aqui no litoral norte em setembro. Eu falei em maio. Setembro de 1850, o capitão João Antônio de Oliveira comandando, então, né, esse pessoal que vai entrar no mato. E o capitão João Antônio Oliveira, ele opta, né, em entrar com a sua companhia de pedestres lá pelo Morro do Sombrio, pelo extremo sul de Santa Catarina, para vir descendo, para vir varrendo, né, em direção ao sul. E esse senhor, o capitão João Antônio, felizmente, da documentação que ele produziu, se preservou alguma coisa. É muito raro, né, a gente encontrar documentos daquilo que se fazia contra os índios. Mas até que o seu João Antônio escreveu bastante, uma quantidade de documentos e tal. E dá para a gente ter uma ideia do que acontecia, né? Então, dos documentos que ele produzia, ele entrou no mato e depois, na documentação que ele produziu, ele dizia, encontrou vestígios, né, da presença dos índios, mas isso aí era uma coisa óbvia. Ele está entrando num território indígena, é óbvio que ele vai encontrar vestígios dos índios, né? Ele entrou no mato na sua primeira expedição. Ele vai ficar 1 ano aqui pelo litoral norte. Ele fez 3 expedições à floresta, à cata dos bugres.
Essa primeira da qual eu estou falando, ela iniciou no dia 25 de setembro de 1850. Às vezes as pessoas dizem que eu tenho assim uma certa fixação por data, mas não é. Eu tenho uma preocupação com a cronologia, porque é muito fácil do historiador cometer uma gafe se ele não estiver atento. Eu já vi muitas gafes produzidas por historiadores que não estão atentos, né, à cronologia. Então não se trata assim de uma paranoia pela cronologia. No dia 25 de setembro de 1850, ele, com 36 homens, ele entrou no mato. Ele ficaria 21 dias nessa primeira expedição. E, claro, depois na documentação que ele produz, ele reclama que chove muito, que ele não consegue seguir a pista dos índios, né, porque chove, e a umidade excessiva compromete a qualidade da pólvora, né, segundo ele. Né. Então, no dia 1º de outubro de 1850, ou seja, no 6º dia daqueles 21 dias que ele ficaria dentro do mato. Então, no 6º dia, no dia 1º de outubro de 1850, o presidente da província, fazendo um relatório à Assembleia Legislativa, ele já antecipava o sucesso daquela expedição. Ele não tinha informações ainda do seu João Antônio. João Antônio ficaria 21 dias no mato. Foi no 6º dia, no dia 1º de outubro, o presidente da província já dizia bem assim, no seu relatório à Assembleia: os índios botocudos fizeram alguns estragos nos distritos das Torres e Maquiné, e foi por isso necessário ocorrer com algumas providências. A providência que ele fala foi mandar esses bugreiros para lá, né? E nesse relatório que o presidente da província encaminha à Assembleia, tem um dado muito triste, assim, né? Ele diz que ele não acredita na possibilidade da pacificação dos Choclen, dos botocudos, que eram os nossos índios aqui do litoral norte, porque eles são mais indomáveis. Quando o governador diz que não acredita na pacificação porque eles são mais indomáveis, ele está fazendo uma relação com os coroados, com os caingangue, que muito contra a vontade estavam aceitando viver em aldeamentos. Uma parcela. Né? E ele disse que aqueles índios, dizia, né, então, que aqueles índios do litoral norte, ele não acreditava muito na pacificação, na possibilidade de pacificação, porque eles eram mais indomáveis. Né? E em documentos que o João Antônio escreveu, ele não existe assim a ideia naqueles documentos que ele produziu, não existe a ideia assim de que um contato não fosse violento aqui no litoral norte. Né? Ele não fala de como proceder com prisioneiros, né? Ele sempre diz que vai bater e afugentar os bugres sem descanso. Quer dizer, então não há ideia assim de que havia a possibilidade de um contato que não fosse violento. Né? No dia 10 de maio de 1851, João Antônio faz a sua segunda expedição. Ele entra no mato da sua expedição. A terceira expedição se dá no dia 4 de setembro de 1851. Né? Nessa terceira expedição, ele achou os índios, né? Só que ele ficou com medo. Né? Ele disse que não foi com força suficiente. Ele está sempre dando desculpas. Né? Nessa terceira expedição, ele diz que havia com ele muitos moradores locais que precisavam voltar para a lavoura, para suas roças. Né? Então, pelo que se analisa da documentação com o João Antônio, a documentação que o João Antônio produziu, o capitão João Antônio de Oliveira produziu nessas expedições que ele fez aqui no litoral norte, pelo que se observa da documentação, ele não chegou
a encontrar os índios. A oportunidade que ele teve, ele recuou, porque, segundo ele, não foi com força suficiente. Né? Em todos os documentos, ele se queixa das chuvas. Quer dizer, tem a impressão que choveu se deduz que choveu um ano inteiro no litoral norte. Né? Quando ele organizava uma quarta expedição, o governo da província mandou cancelar e recolher as armas. Isso não foi um fato isolado. Isso se deu porque o governo se deu conta, o governo da província se deu conta que essas companhias de pedestres, elas eram muito incompetentes. Né? Então, dá para ver pelo fracasso dessas expedições, não só aqui no litoral norte, né, que os índios, eles evitavam um confronto direto. A gente tem que... O historiador que pesquisa índio, ele tem que ter, eu já falei aqui, né, uma certa sensibilidade antropológica, ele tem que ser meio antropólogo. É claro que os índios não iam se propor a um confronto direto com os bugreiros. Né? Quando o João Antônio entrega a munição, ele diz que a munição estava em muito bom estado. Não condiz, né, com o que ele dizia, né, que 500 cartuchos ele devolveu. Ele disse que a quantidade de chuva e umidade prejudicava a qualidade da pólvora, e quando ele entrega, ele diz: os 500 cartuchos estão perfeitos. Né? Na verdade, esses pedestres, eles não tinham experiência em caçar índio em ambiente florestal. Né? Os índios Xaklengue, eles não eram fáceis de ser batidos no interior da mata. Né? Eles nunca sinalizavam a direção que tomavam. Né? Eles eram, já falei aqui em outra ocasião, eles eram guerrilheiros invisíveis. Né? Eles eram mestres na arte da camuflagem. Né? E vestígio da presença deles, é claro que se encontrava em todos os lugares. Né? Era um território indígena. Só que eles nunca deixavam pistas da direção que haviam tomado. Né? E os bugreiros, esses bugreiros oficiais, eles procuravam, ingenuamente, por acampamentos fixos. É coisa que eles nunca iam encontrar. Né? Os índios já estavam numa constante mobilidade. Né? Já estavam naquilo que os antropólogos chamam de estado permanente de guerra. Né? E então, quando ele cancela a quarta expedição que o João Antônio estava montando, o cancelamento está vinculado a essa falta de eficiência. Né? Só que essas companhias de pedestres, elas seriam extintas em 1851. Em dezembro desse mesmo ano de 1851, foram criadas as companhias de polícia, com uma especialização melhor, né? Com homens mateiros. Né? Homens que tinham experiência com mato e algum conhecimento do comportamento desses índios que eles perseguiam. Então foram extintas as companhias de pedestres e criadas as companhias de polícia. Né? E o governo do estado da província criou 6 companhias. Uma em Vacaria, uma em São Francisco de Paula, uma em Passo Fundo, uma em Pontão, uma em Torres e uma em Maquiné. Então, a partir de agora, né, o litoral norte passava a contar com a segurança de bugreiros oficiais
mais eficientes, né? No segundo artigo, é o documento que regulamenta a criação dessas companhias, é extenso, né? É um documento bem detalhado, né? E já no artigo 2 diz que esses homens eles têm que se internar nas matas, abrindo trilhas e picadas, né? Então, assim, é claro, é óbvio, é que as trilhas já prontas, as picadas já prontas, diminuiria o tempo de resposta de ataque aos índios. Não dá para fazer uma picada sempre que se tem notícia da presença dos índios. Então, assim, eles iam retalhar as florestas com esses caminhos, com essas trilhas, né? Uma maior eficiência no deslocamento desse pessoal, né? Pelo mato. E quando se cria essas companhias de polícia, diz que tem que afugentar os índios, né? Esses índios que apresentarem disposições hostis, que é a linguagem que eles usam, né? Só que recomenda para não fazer mal aos índios, além do necessário para a defesa. Ora, o que acontece no interior das florestas, né, não, é bem diferente, né? Havia recomendação que aqueles índios que se entregassem, né, que fossem apreendidos, fossem levados para os aldeamentos. Só que aqui no litoral norte nós não temos isso. Não tem como medir a ameaça que o índio representa. É claro que os caras metiam bala nos índios, né, quando encontravam os índios, né? E essa preocupação de dizer que não se poderia se exceder na força, só no caso de defesa, a preocupação em colocar isso no documento é que naquela ocasião, em todo o Brasil, havia assim uma tensão acirrada no parlamento, na imprensa, nos meios intelectuais. Haviam duas teses assim, né, em relação ao problema indígena no Brasil como um todo, né, que era a tese da assimilação e a tese da extinção. Uns defendiam que os índios tinham que ser pacificados, civilizados, catequizados, e outros defendiam o extermínio, né? Então, nesses relatórios assim que o governo fazia à Assembleia Legislativa, no dia 1º de outubro de 1852, no relatório de 1º de outubro de 1852, o governo da província se refere às dificuldades que estava tendo com aquela parcela dos caingangue que fugiam dos aldeamentos, se aldeavam, se muniam de armas, de ferramenta, de roupa e depois voltavam a viver na floresta. Esse processo de aldeamento dos caingangue foi uma coisa muito difícil, né? E o governo do estado assume, da província assume que também estava matando, né, no documento. Ele assume francamente as mortes que estavam ocorrendo no interior das florestas, né? Então, hoje, a gente se restringiu a esse período aí de 7 anos, né, pós-Revolução Farroupilha, né? E voltaremos a falar aqui do que aconteceu, afinal de contas, com os nossos índios que viviam aqui. Vamos falar aqui dos outros bugreiros, dos bugreiros particulares, dos bugreiros ocasionais, né? Já posso até adiantar que
Não foi possível, né, a pacificação, não, o convívio aqui não foi possível. Né, o que se viu aqui foi o extermínio. Né, mas isso a gente vai ver em capítulos aí para frente. O pessoal tem me cobrado para falar dos escravos, da escravidão, aqui no Litoral Norte. Então, no próximo capítulo, a gente vai falar de escravos e a gente tem uma vida inteira aqui para falar de índio, de escravos, né? Então, por hoje era isso, tá, pessoal? Obrigado pela paciência.